Bom dia! Estamos de volta com os nossos devocionais matinais Gotas de Esperança. Hoje nós vamos falar sobre ansiedade e mente renovada. Algumas pessoas, elas admitem que a ansiedade é o resultado de pensar em demasia. Principalmente gastar muito tempo pensando no futuro. De fato, quando nós pensamos em demasia e quando esses pensamentos, eles na verdade não resultam em reflexão, principalmente na direção certa, então nós temos problemas. Agora, o que a palavra de Deus nos diz é que se nós conhecermos quem é Deus, e se nós meditarmos em Deus, e a forma de meditarmos em quem é Deus é por meio da sua palavra, por meio da onde nós conhecemos, por revelação e entendimento, nós passamos a entender então os propósitos, as promessas, os planos que Deus tem para nós, e isso nos ajudará a não sentir ansiedade. Sabia disso? A fé não é auto-hipnose, né? Não é também autossugestão psicológica, mas é uma reação racional à verdade revelada do conhecimento de Deus, dos seus propósitos, das suas promessas e dos seus planos para nós. Quando nós nos entregamos com fé a Cristo como nosso Senhor e Salvador, as nossas mentes são transformadas. Nós somos então regenerados. Nós recebemos uma nova mente e um novo modo de pensar. Recebemos os pensamentos divinos e sobrenaturais. São eles que são injetados em nosso padrão de pensamento. A palavra de Deus diz que nós temos a mente de Cristo. As coisas de Deus ninguém conhece, senão o Espírito de Deus, disse Paulo. Mas nós, como crentes, não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. 1 Coríntios 2, capítulo 2, versículos de 11 a 12. Em outras palavras, o que eu quero dizer é que quando o Espírito Santo habita em nós, os pensamentos de Deus nos são acessíveis. Entretanto, uma vez que ainda vivemos nesse mundo decaído, nossas mentes renovadas necessitam de contínua purificação e refrigério. E Jesus, ele disse que o principal agente para purificar os nossos pensamentos é a sua palavra. E Paulo confirma isso. Lá em Romanos, capítulo 12, versículos de 1 a 2, diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Já Efésios capítulo 4, versículo 23 diz assim: E vos renoveis no espírito do vosso entendimento, ou no vossa mente. Já Colossenses capítulo 3, versículo 10, ele diz assim: E revesti-vos do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento
segundo a imagem daquele que o criou. E em 1 Tessalonicenses 5:21 diz assim: julgai todas as coisas, mas retende apenas aquilo que é bom. Então, o Novo Testamento, ele nos convida à disciplina mental do pensamento correto. E é isso que nós devemos buscar, aquelas pessoas que estão ansiosas, preocupadas, desanimadas, sem direção, sem rumo na vida. Quando você lê os evangelhos, quando você lê as cartas de Paulo, elas estão nos convidando a ter disciplina mental do pensamento correto. Por quê? Mente sã, corpo são, alma sã, coração são. Disse Paulo, Colossenses 3:2, nós já mencionamos aqui. Pensai nas coisas que são lá do alto e não nas que são da terra. E Pedro lhe vai acrescentando em 1 Pedro 1,13: cingindo a vossa mente, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Então, o que nós precisamos entender? A disciplina mental do pensamento correto, que aqui Paulo está dizendo, nos ajuda, porque se você adoece a sua mente, porque a ansiedade é uma doença que começa na mente. São pensamentos acelerados. Então, olha só, imagine quantas vezes Paulo disse em todas as suas epístolas, dizendo: porque não quero que você ignore isso. Certo? Então, ele se interessava que os seus discípulos, que as pessoas que ouviam os seus conselhos, pensassem corretamente. O próprio Jesus algumas vezes usou o termo traduzido por pensar, a fim de ajudar os seus ouvintes a enxergar a direção certa. Em que devemos pensar então? Filipenses 4:8 nos diz qual é o caminho correto. Nós devemos apoiar nossos pensamentos em tudo que é verdadeiro. Não é verdade? Se não é verdade, não leve isso para o seu coração. Nós devemos pensar naquilo que é respeitável, justo, puro, amável e de boa fama. Coisas verdadeiras. Que coisas verdadeiras? Então, nós vamos pensar sobre isso, como nós podemos trabalhar a disciplina mental de termos a nossa mente renovada, restaurada, transformada. Então, aonde que eu encontro essas coisas verdadeiras? Eu encontro as coisas verdadeiras na palavra de Deus. Jesus disse isso lá em João 17:17. Santifica-os na verdade, porque a tua palavra é a verdade. A verdade também está no próprio Cristo. Segundo a palavra, Jesus é a verdade, disse Paulo em Efésios 4:21. Apoiar-se nas coisas verdadeiras, naquilo que é verdadeiro, requer que você pare e comece a meditar sobre a palavra de Deus, olhando firmemente para o autor e consumador da vossa fé. Se os seus pensamentos não estão em coisas verdadeiras, daquelas que podem trazer santificação para a sua mente, então você precisa começar a trabalhar essa disciplina, conhecendo, meditando, refletindo aonde? Na própria palavra de Deus, olhando para esse Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Hoje, então, nós estamos falando disciplina mental. Qual? Olhe se as coisas que você está pensando, que estão vindo à sua mente, descendo o seu coração, são coisas verdadeiras. Elas estão de acordo com a palavra de Deus. Elas estão de acordo com a verdade de Cristo. Você está pensando isso, mas isso está levando você a olhar firmemente para o autor e consumador da vossa fé? Se não, pare e comece a disciplinar a sua mente. Abra mão desses pensamentos de depressão,
de depreciação, de rejeição, de desânimo, de preocupação e comece a apoiar-se na palavra de Deus e olhando para Jesus como o autor e consumador da vossa fé. Amanhã nós vamos continuar vendo esse caminho. Em que devemos pensar? Hoje, nas coisas verdadeiras. E amanhã vamos falar sobre os outros itens que Paulo deixou para nós. Que Deus abençoe você. E até amanhã, com os nossos devocionais matinais, Gotas de Esperança. Deus te abençoe e até lá.